Olá! Hoje a gente vai desvendar uma conexão que, olha, parece inusitada, mas está tirando o sono de muita empresa por aí. A ligação direta entre segurança do trabalho e impostos. E o ponto de partida disso tudo é um dos riscos mais comuns que existem: o ruído. Pode até parecer uma pergunta estranha, né? Mas a resposta é um sonoro sim. Ruído no ambiente de trabalho agora é, oficialmente, um problema tributário. Isso está mobilizando todo mundo, profissionais de segurança, RH, finanças. Então vamos entender de uma vez por todas por que aquele barulho na empresa virou um ponto de atenção da Receita Federal. Bom, vamos direto ao que interessa. A Receita Federal do Brasil deu o play num sistema novo e super poderoso de auditoria digital. E o primeiro alvo, o foco inicial dessa fiscalização, é justamente a exposição ao ruído no ambiente de trabalho. O mecanismo por trás disso é direto e, assim, muito eficiente. O sistema da Receita, essa tal malha fiscal digital, está fazendo uma coisa simples, comparando ativamente duas fontes de dados. De um lado, as informações sobre riscos que as empresas enviam pelo e-social. Do outro, os registros de pagamento de tributos. Simples assim. E aqui está o ponto crucial, a grande virada de chave. Não se trata de uma inspeção de segurança do trabalho tradicional, aquela focada nas normas regulamentadoras, sabe? Quem está no comando agora é a Receita Federal. E o foco dela é puramente financeiro. A conformidade dos tributos sobre a folha de pagamento. Certo. Mas como é que o sistema, na prática, conecta os decibéis medidos lá no chão de fábrica com uma obrigação de pagar imposto? Vamos mergulhar na parte técnica agora, que é mais simples do que parece. Esse número aí na tela, 85 decibéis, é o gatilho de tudo. Qualquer medição de ruído que esteja documentada acima desse valor no laudo oficial, o LTCAT, já acende um alerta e cria um potencial evento tributário para a empresa. E aqui vem o impacto no bolso. Se a exposição passa dos 85 decibéis, a empresa é obrigada a pagar uma contribuição adicional de 6% sobre o salário do funcionário exposto. Esse dinheiro vai, teoricamente, para financiar a aposentadoria especial dele. É fundamental entender o papel desse documento, o LTCAT. Ele é um laudo previdenciário não trabalhista. A finalidade específica dele é uma só: definir se existe ou não o direito à aposentadoria especial e, por consequência, a obrigação de pagar esse tributo. Agora, olha só como a mágica acontece. O sistema da Receita pega o relatório de agentes de risco, o famoso evento S2240. Ele procura lá, tem registro de ruído acima de 85 decibéis? Se a resposta for sim, ele imediatamente vai olhar o relatório da folha de pagamento, o S120, para ver se o tributo de 6% foi pago. É um cruzamento de A com B, direto e reto. E o que acontece se o sistema encontra a informação do ruído alto no S2240, mas não acha o pagamento correspondente lá no S1200? Bingo! Divergência detectada. A empresa cai na malha fiscal digital e a cobrança vem. Vamos avançar para um ponto que gera uma confusão enorme e que pode custar bem caro. Muita gente ainda acredita que, se fornecer o protetor auricular para o funcionário, o problema está resolvido. Mas para a Receita Federal, a história não é bem essa. A base legal aqui é muito clara, como a gente vê na tela. O simples fato de fornecer o EPI, o protetor auricular, mesmo que ele seja super eficaz para a saúde do trabalhador, isso não elimina a obrigação da empresa de recolher o tributo de 6% para a aposentadoria por especial. E olha, isso não é uma interpretação isolada não. A decisão está mais do que consolidada em todas as esferas. Estamos falando do Supremo Tribunal Federal, da própria Receita Federal, do INSS e até do CARF, que é o Conselho de Recursos Fiscais. Todos eles dizem a mesma coisa. Quando o assunto é ruído, o EPI não tira a obrigação de pagar o tributo. Bom, se o problema foi entendido, vamos falar das consequências. A questão agora é o tamanho do impacto financeiro para as empresas que não se adequaram e a urgência de correr para corrigir as declarações tanto as passadas quanto as futuras. E o ponto crucial aqui é que a malha fiscal não olha só daqui para frente. Ela está analisando os dados que foram enviados nos últimos anos. E isso significa que as empresas podem ser notificadas a pagar tudo que não foi recolhido nesse período, com juros e multas. A conta pode ficar bem alta. Diante desse cenário todo, o que fazer? A boa notícia é que tem um caminho para resolver isso. E esse caminho transforma o papel do profissional de segurança do trabalho. Deixa de ser um papel só técnico para se tornar um papel de consultor estratégico, fundamental para a saúde financeira da empresa. As ações-chave são bem claras. Primeiro de tudo, alinhar os laudos, o LTCAT, com o que está sendo enviado para o e-social.
Segundo, se precisar, retificar os envios passados para evitar as multas. E, claro, pensar de forma estratégica, trabalhar para reduzir o ruído na fonte e, principalmente, levar essa conversa sobre riscos e soluções para a diretoria. E fica aqui um alerta muito importante. Se alguém acha que essa história toda se limita ao ruído, está muito enganado. Essa metodologia de auditoria digital é um modelo que a Receita Federal já avisou que vai expandir para outros agentes de risco. A própria Receita já divulgou o plano de voo. Depois do ruído, que é a fase 1, o foco vai se voltar para o benzeno. Depois, para outros agentes químicos e, na sequência, agentes biológicos. A lógica do cruzamento de dados vai ser exatamente a mesma. Então percebe, dominar essa dinâmica entre LT-CAT, E-Social e tributação no caso do ruído não é só resolver um problema de agora, é se preparar para uma nova era de fiscalização, uma era muito mais integrada e se posicionar como um profissional indispensável. E a gente termina com essa reflexão. O cenário mudou de vez. Segurança do trabalho e a área fiscal nunca andaram tão de mãos dadas. A pergunta que fica no ar é: a expertise dos profissionais hoje está preparada para essa nova realidade? Uma realidade que exige uma visão estratégica, que saiba proteger a empresa e, ao mesmo tempo, gerar valor. A hora de se preparar é agora.